A sífilis é um grave problema de saúde pública. Embora tenha tratamento relativamente simples com penicilina há quase 90 anos, o enfrentamento da doença ainda é um desafio constante na sociedade. As estatísticas são alarmantes. Somente no Rio Grande do Norte, as notificações saltaram 383% nos últimos 5 anos. Os 136 casos de 2011 subiram para 657 em 2015. 2/3 dessas notificações foram provenientes da 7ª Região de Saúde, que reúne 5 dos 167 municípios do estado. A infecção pela sífilis é observada em adolescentes, jovens e adultos sexualmente ativos, além dos recém-nascidos infectados durante a gravidez. A incidência de sífilis no município de Parnamirim, como eu acho que no Brasil todo, há uma explosão nos casos. Isso vem sendo uma preocupação, inclusive com ações que demandaram intervenções nos últimos 3 anos. Jovens, no início da vida sexual, muitos adolescentes que iniciam a vida sexual precocemente e pessoas que já estão com uma vida estável, de certa forma concreta, né? E que por muitas vezes aparecem nos procurando para fazer os exames e que muitas vezes são positivos. Algumas gestantes também. Na gestação, o diagnóstico e tratamento promovem a dupla proteção, evitando a forma congênita no recém-nascido. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2011 e 2013, 419 bebês com menos de 1 ano morreram em decorrência da sífilis transmitida pela mãe. A pergunta é como e por que uma doença tão conhecida pelos profissionais de saúde ainda pode afetar tanto a sociedade. A resposta pode estar no diagnóstico tardio e o efeito multiplicador da doença. Por isso, é preciso agir rápido e de forma proativa. A intersetorialidade, ela é fundamental nesse cenário, porque ela nos permite transitar em diversos outros espaços na comunidade, como, por exemplo, escolas, ONGs, e até também a intersetorialidade no sentido de você ter os links para referência e contra-referência nos casos em que a gente não tem como dar conta dessa demanda exclusivamente na atenção primária. Por exemplo, no momento em que a gente não dispõe da medicação para ser aplicada dentro da própria unidade e essa paciente precisa ser referenciada para um serviço como uma maternidade, que é o único local no município onde nós estamos dispondo da penicilina benzatina. Então, se você não tiver essa capacidade de atuar e de checar os links de interação com outros setores, o trabalho ele vai ficar bem comprometido. A gente faz palestras, a gente vai nas escolas para justamente divulgar esse serviço, né? Fazer com que esse serviço ele seja divulgado para que várias pessoas tomem conhecimento que esse serviço existe e que as pessoas busquem a nossa unidade de saúde para fazer esses exames. O trecho de uma pesquisa do Ministério da Saúde sobre sexualidade também aponta falhas no uso do preservativo. Entre pessoas entrevistadas que declararam não uso da camisinha, 53% apresentaram como argumento a confiança no parceiro. Outras 11% afirmaram substituição por vários métodos contraceptivos. E 5% afirmaram desconforto no uso. Esses motivos alegados só podem ser superados com ações educativas que promovam a adesão e o acesso ao preservativo. Todas as pessoas a serem assistidas dentro da unidade devem ser esclarecidas sobre a possibilidade de se infectarem com a doença sexualmente transmissível, com a IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, partindo desse princípio, a gente trabalha essa estratégia de esclarecimento e de educação em saúde em todos os grupos dentro da unidade e também fora da unidade. A gente trabalha os jovens na escola, quando a gente vai fazer o trabalho com o programa de saúde do escolar. Então, além das demandas ordinárias do programa de saúde do escolar, nós também trazemos outras questões para discussão. Se o ponto em questão é a preocupação com as ISTs, a gente traz a discussão sobre
vulnerabilidade na sexualidade se a gente não tiver os cuidados necessários. A gente está discutindo o pré-natal, a gente traz a discussão do risco de você se infectar mesmo estando grávida. A gente está numa roda de conversa com idosos, com pacientes que sejam portadores de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. A gente aproveita aquele momento para fazer esclarecimentos sobre as ISTs. A gente tem um grupo aqui em Aparecida de terapia comunitária. Então, a gente, eventualmente, faz uma roda temática de terapia comunitária e pode trazer esse assunto à discussão. Então, em qualquer oportunidade, no coletivo isso pode ser feito e também nos momentos de assistência pontual por todos os profissionais. Então a enfermagem, a parte de assistência médica, a gente costuma colocar isso nas nossas abordagens centradas na pessoa, paciente a paciente, usuário a usuário. Outra importante ferramenta de combate à sífilis é a notificação dos casos, fundamental aos órgãos públicos de saúde em todas as esferas. A notificação da doença da sífilis é notificação compulsória, ou seja, é uma obrigação legal do profissional de saúde. Isso obriga que o profissional médico, enfermeiro, ele passe um feedback para o Sistema de Informação de Agravos, que é o SINAM. No momento que você conhece a realidade da sua população, através dos dados que são fornecidos, é mais fácil você planejar e traçar ações de controle à prevalência dessa doença, como no caso da sífilis. Um dos reflexos das informações produzidas pela notificação é a implantação de novas políticas, a exemplo do teste rápido, um dos mais recentes aliados no combate da sífilis. Ele é atualmente disponibilizado em toda a rede pública e acessível a qualquer pessoa. Essa ferramenta tem sido fundamental principalmente no diagnóstico em gestantes e consequente prevenção da sífilis congênita nos recém-nascidos. Ele dando positivo, ele é um teste de triagem e aí a gente realiza um segundo teste, que é um teste geralmente feito em laboratório, que é conhecido como VDRL. Tendo essas duas confirmações, esses dois resultados positivos, a pessoa tem o diagnóstico da sífilis. Todo o material que a gente vai precisar para fazer o teste, ele vem disponível nesse kit. Os kits eles são enviados pelo Ministério da Saúde e é através de uma furadinha no dedo. Através de uma punção digital, a gente coleta esse sangue e com até 15 minutos a gente tem esse resultado. É de muito fácil interpretação. Ele consiste numa plataformazinha que a gente coloca a gotinha de sangue, coloca um reagente e após 10 minutos a gente realiza a leitura. Todos os testes eles apresentam uma linha controle, que essa sim tem que sempre aparecer, e uma linha chamada linha teste, que aí nesse caso ela pode estar presente quando o resultado é reagente para sífilis ou ela pode estar ausente. Nos casos de testes positivos, a relação de confiança entre o profissional e o usuário do sistema de saúde é fundamental. A gente procura ter um diálogo bem pessoal com esse paciente, conversar olho no olho, ouvir quais são as queixas desse paciente, saber o que é que ele já sabe em relação àquela doença. Então, eu acho que ajuda muito a gente a colocar esse paciente como sujeito do processo. E você, já pensou o que está fazendo e o que pode fazer para mudar a realidade atual da sífilis?